Estamos ao vivo, 8h30 da noite, e hoje a gente vai falar sobre os 6 obstáculos a serem vencidos pelos pais para boa formação do caráter de seus filhos. Flavinha Pires, bem-vinda, minha comadre, saudade de vocês. Então, essa live vai ser bem importante porque esses 6 obstáculos têm rondado as últimas 3 gerações. E aqui a gente vai listar cada uma delas, porque uma vez a gente conhecendo os obstáculos, fica muito mais fácil da gente vencê-los. Vamos esperar mais um pouquinho aí, ver se mais alguém entra. Porque, né, Flávia, a gente nessa luta de formar nossos filhos. Professor Rodrigo Mota, que honra tê-lo aqui. Então, eu acho que eu vou começar o conteúdo. Minha digníssima esposa acabou de entrar, Rodrigo Mota. Obrigado por ter entrado aí. Um forte abraço para você também. E hoje, Rodrigo, Flávia, Renata, a gente vai tratar de um assunto bem importante, que é a formação do caráter dos nossos filhos. Eu já vou começar o conteúdo. Eu vou me apresentar. Meu nome é Igor. No futuro, alguns vão assistir essa live no IGTV. Meu nome é Igor, eu sou casado com a Renata há 12 anos. Nós temos 5 filhos. E bem-vinda, Ju. E eu não sou sociólogo, não sou coach, não sou nada disso. Sou apenas um pai que nessa pandemia decidiu entrar na internet para que a gente investigue junto qual é a verdadeira função de um pai. Como que a gente deve fazer, o que a gente deve fazer para ser um bom pai? Tendo em vista que se nós atuarmos de forma correta na formação dos nossos filhos, eles sem dúvida nenhuma se tornarão pessoas fortes, íntegras e competentes, tá? Então, eu queria dizer que boa parte dessa palestra foi extraída do livro Como Ser um Bom Pai, do James B. Stenson. É um autor fantástico, é autor de vários livros e ele há décadas já trabalha com a juventude, foi diretor de 2 colégios nos Estados Unidos e tem obtido muito resultado na formação do caráter dos seus alunos. E ele percebeu ao longo dos anos dele, com trato junto às famílias, algumas características dos pais de sucesso. E ele listou nesse livro 6 obstáculos que a gente deve transpor. Primeiro a gente tem que conhecer, para depois conseguir transpor e vencer nessa jornada de ser um bom pai. O primeiro obstáculo, bem-vinda, Paula. O primeiro obstáculo que a gente tem que ter ciência de que existe é o seguinte: existem alguns pais e algumas escolas que acreditam que as crianças elas já vêm com caráter pronto e que esse caráter deve ser mantido pelos pais, preservado. E não acredita que esse caráter deve ser formado. E isso é falso. Porque se nós temos filhos pequenos, nós vemos o quanto eles precisam ser lapidados. O quanto nós precisamos formá-los nas virtudes. E tem até uma história uma história triste, de final triste lá no livro, dizendo que uma vez ele chamou os pais de um garoto super problemático que só tirava nota baixa na escola
para conversar. Depois de um tempo ele conseguiu conversar, marcar com os pais foram lá e durante a reunião o pai do menino teve uma postura super passiva, super omissa e não falava nada, só ouvia e deixava a mãe falar. Com aquela postura, o professor já sentiu que o pai não tinha uma participação ativa na vida daquele filho, né? E a mãe começou a falar que a culpa do garoto tirar nota baixa era do professor, era que a matéria era mal dada, ou que ele não gostava daquela matéria. E que o objetivo na formação, na educação dela para o filho era proporcionar possibilidades para o filho e colocou a culpa no professor. E ali, aquele professor viu o quanto esse obstáculo deve ser transposto. Ele viu que aquela mãe acreditava que aquele filho já tinha o caráter formado, que ele era bom, e que a culpa era do professor. Então, a gente tem que entender que algumas pessoas caem nessa falácia, por quê? Porque realmente as crianças são fofinhas, são bonitinhas, né? Elas têm características boas, elas gostam da família, elas gostam dos amigos, mas elas precisam ser formadas. E qual era a rotina desse garoto? Era uma rotina de videogame, de TV o dia inteiro, ele fazia o que queria e não era cobrado pelos pais. E ele ganhava as coisas sem muito mérito, sem muito esforço. Até que aos 18 anos ele ganhou um carro, ele não tinha limites, os pais não impunham limites para ele, e ele, com 18 anos, bêbado, sofre um acidente e morre no trânsito. Então isso é uma história de final triste, de crianças criadas sem limite, de crianças criadas por pais que acreditam que a gente tem que só protegê-los e não formá-los. Hoje eu sou auditor da Receita Federal e fui oficial da Marinha e tudo mais, que foi minha primeira graduação, e fiz uma segunda graduação de matemática. Porque minha ideia era dar aula para os meus filhos no mesmo colégio e tudo. E durante o estágio, para eu conseguir o meu diploma, eu fiz um estágio de matemática, tive o privilégio de fazer um estágio lá no Colégio Militar de Brasília. Eu conheci um garoto, durante o estágio, de 14 anos, que ele só tirava nota baixa e que ele não estava nem aí para os professores. Ele não olhava para os professores, não respeitava, saía toda hora, debochava de todo mundo. E eu, tendo tempo ali como estagiário, eu dei uma circulada e fui conversar com ele, no pé do ouvido, e queria entender qual era a relação dele com os pais. E ele me confessou tudo. Ele disse, meu pai não liga para as minhas notas. Meu pai é separado da minha mãe, meu pai mora no Rio de Janeiro e minha mãe aqui em Brasília, e eles deixam eu jogar videogame o dia inteiro. E mesmo eu tirando notas baixas, eles me dão tudo o que eu quero. Então você viu um descaso com o próprio futuro dele. E eu tive muita compaixão desse menino, porque os pais realmente não estavam se imbuindo dessa missão, de que é formar o caráter. Então essa vida só de lazer, de sensações, essas conquistas sem esforço, elas levam inevitavelmente nossos filhos, os jovens, para as drogas, para o sexo e para o álcool no futuro. Porque quando a gente só proporciona sensações para os nossos filhos, eles vão depender disso cada vez mais, eles vão se acostumar a isso, e eles não vão desenvolver a vontade de vencer, não vão desenvolver a vontade de crescer, de conquistar algo deles. Então, as últimas 3 gerações,
ficou arraigado um conceito muito romântico e sentimental do que é uma criança. Como eu disse antes, para as pessoas que estão chegando, muitas avós, mães e pais acham que são criaturas perfeitas, adoráveis e virtuosas e devem ser preservadas. Eu não esqueço do nosso primeiro filho, Mateus, a gente indo para o nosso, acho que primeiro ou segundo pediatra lá em Brasília, e ele tinha essa linha mais naturalista, mais liberal, mais natural, né? E ele disse exatamente essa frase. Ele disse: pai e mãe, essa criança já é perfeita. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Só uma coisa. A única coisa que vocês precisam fazer é não estragá-lo. E aquilo veio como uma lança no meu coração e eu pensei, e eu fiquei muito perdido, porque o meu feeling não apontava nessa direção. Mas calma aí, eu e minha esposa geramos uma criança, a colocamos no mundo, estamos buscando um pediatra, e o pediatra já me coloca na parede, já me lança uma culpa ali. O meu filho é perfeito e eu e minha esposa não somos. Nós temos que ter cuidado para não estragá-lo. Então isso é uma ideologia que a gente tem que combater. Isso é uma grande armadilha. E essa armadilha está fazendo 3 gerações já estragarem seus filhos e terem esse sentimento de culpa. Então nós temos que educar sem medo. Saber que eles são, sim, adoráveis, mas eles precisam de carinho e de firmeza, eles precisam se tornar generosos, porque naturalmente eles tendem a ser egoístas. Nós temos que ensiná-los a virtude da sinceridade, porque naturalmente eles vão tentar esconder uma besteira ou outra que eles façam. Então, esse caminho de forjar o caráter tem que ficar bem claro para a gente, tá? Então, com esse pensamento, o que os pais acabam fazendo? Criando toda uma estrutura de vida para evitar que eles sintam dor, para evitar algum desprazer, algum desconforto. Com isso, os pais se esforçam muito para proporcionar viagens, comida, ir num shopping para ficar algumas horas na brinquedoteca. Então os pais começam a se dedicar para que não haja tédio. E as crianças precisam do tédio. Elas precisam se relacionar consigo mesmas. Elas não precisam ficar entretidas o dia inteiro com videogame, com televisão, com esse excesso de estímulo. Então nós temos que ensiná-los a serem generosos, porque a tendência que eles têm é ser egoístas. Nós temos que ensiná-los a ter critérios do certo e do errado, porque eles nascem sem critérios. Então esse pediatra, ele fez um grande desserviço para mim. Ele me confundiu. E foi a partir daí que o meu filho não estava batendo com o dele, que eu comecei a estudar. E encontrei esse trilho de forjar as virtudes, de ensinar, de formar o caráter das crianças. Então, eles têm tendência ao escapismo. Não fui eu. Olha, não fui eu. Nós temos que ensiná-los a assumir os próprios atos. Isso é função do pai e da mãe. Porque depois, se nós acreditarmos que eles já vêm com o caráter pronto e que nós que estragamos, eles vão crescer fisicamente, mas não vão crescer moralmente. E logo o casamento deles, se eles optarem por casar, se eles optarem por terem filhos,
o casamento deles está ameaçado, estará ameaçado, porque uma pessoa sem caráter, sem virtudes, não consegue contrair responsabilidades e conduzir a própria vida. Então ficam pessoas frágeis. Quantos jovens a gente vê por aí? Outro dia eu estava almoçando com a Renata, perto do trabalho, e tinha um casal conversando com o dono do restaurante. O tom estava um pouco mais elevado, e a mãe falando do filho, que pelo meu entendimento ali, eu acabei ouvindo porque estava no tom alto. Pelo que eu entendi, era um adolescente. Mas meu filho é muito inútil. Como esses jovens são inúteis? E ali eu falei, caramba, poxa, eles não conseguem lavar uma louça, não conseguem estudar direito, só tira nota baixa. E eu senti pena dessa mãe, porque muito da culpa dessa postura é do pai e da mãe. Porque talvez se furtaram de forjar o caráter, deram videogame, deram tablet e delegaram, às vezes não souberam da importância dessa missão. Por isso que eu vou fazer uma sequência de lives para que fique muito claro. Então os frutos ruins disso são problemas de pequenos furtos em loja, jovens com pequenos que fazem vandalismo, jovens às vezes que foram criados com pai e mãe ali presentes, mas que acabam sendo roubados pelo tráfico de drogas. Então a gente vê a sociedade se degradar, e a sociedade só está degradada por falta de virtudes. Isso para mim está muito claro. Então nós temos que conduzir os nossos filhos para refletir e para desenvolver as virtudes e a vontade. Então nós temos que dirigi-los. Um grande erro que acontece é que muitos pais controlam os filhos até os 14 anos, mais ou menos, e depois, quando eles já fazem 14, 15 anos, eles soltam. E sai de um extremo para o outro. Então nós não devemos controlar os nossos filhos, nós devemos confiar neles, conversar muito com eles, forjar essa consciência, esse critério do que é certo e do que é errado, e confiar e delegar boas responsabilidades para eles se sentirem úteis e já irem treinando isso. Tá? Então, a nossa educação com os nossos filhos, a gente não pode pensar só na infância. Nós temos que olhar para os nossos filhos, crianças. Ser criança é um treinamento para a vida adulta. Nós temos que treiná-los para a vida adulta. Com responsabilidade, com virtudes, com maturidade. E hoje está tendo... a sociedade está esticando a infância de uma tal forma que nós encontramos muitos jovens como esse jovem dessa mãe do restaurante está achando o próprio filho de inútil. Isso é muito triste. Então nós temos que atuar enquanto é tempo. Vamos avançar. Obstáculo 2. Um segundo obstáculo muito importante que a gente tem que combater é o seguinte: os pais hoje em dia não pensam o suficiente no futuro dos filhos, como homens e mulheres adultas. Nós temos que olhar para os nossos filhos como um adulto em treinamento. Eles são crianças, é uma fase curta de infância, e nesse treinamento nós temos que olhar para frente, nós temos que apontar, projetar a vida deles para a futura profissão, para o futuro casamento, para eles criarem bem os nossos netos. Então nós não podemos pensar em carreira. Um grande erro das famílias hoje é pensar em carreira. Eu quero botar ele no melhor colégio, porque ele tem que ter uma boa carreira, ele tem que ganhar bem. Isso é um erro. Porque se nós forjarmos o caráter e as virtudes, eles vão ter uma boa profissão, inevitavelmente. Eles vão ser disputados pelas empresas. Isso é uma consequência de um caráter forte.
de um caráter rígido. E se nós pensarmos só em carreira, nós não estaremos preparando nossos filhos para o casamento. E o que segura o casamento é um caráter. O que vai fazer nós ficarmos tranquilos na nossa velhice e ver e ter a certeza que os nossos netos serão bem formados pelos nossos filhos é o caráter. Nós estaremos seguros, nós envelheceremos serenos e contemplando os filhos dos nossos filhos. Eles escolherão cônjuges baseados no caráter e no discernimento que nós dermos para eles. Então, a grande previdência que nós podemos dar para os nossos filhos não é a previdência financeira, não é um VGBL, um PGBL. É o caráter. Tá? Então, nós homens, as mulheres que estão aqui, nós temos uma grande capacidade de planejamento da nossa vida. Nós temos nossas profissões, nós nos capacitamos para as nossas profissões e tivemos êxito. A gente tem que canalizar essa nossa capacidade de planejamento para planejar o futuro dos nossos filhos da forma correta. Então eu posso falar que um século atrás, por exemplo, as filhas as filhas eram treinadas dentro de casa, junto das suas mães, a terem suas profissões, eram artesãs, eram boas donas de casa, cultivavam a terra. Os filhos viam seus pais como fazendeiros, negociantes, mineiros, artesãos, e aprendiam esse ofício. Eles viam os pais deles e esse convívio paterno forjava o caráter. Eles já entendiam de tenra idade como que trabalha, como que negocia, como que nós temos que nos empenhar para ter um ofício, para ter clientes, para ter lucro na nossa atividade. Então, antigamente, há 3 gerações atrás, os jovens aprendiam olhando nesse convívio social dentro de casa. Então a carreira estava meio que definida. Ah, meu pai vai ser artesão? Provavelmente eu serei também. Como a carreira estava definida e o convívio era muito intenso e os jovens casavam-se cedo, os pais focavam muito no caráter. Isso se perdeu da Segunda Guerra Mundial para cá. Então nós temos que fazer algumas perguntas-chave para ver se nós estamos no trilho certo. Eu anotei algumas perguntas aqui. Olha que interessante essa. Uma pergunta que nós devemos nos fazer. Será que nossos filhos se tornarão algum dia adultos equilibrados, competentes e responsáveis? Será que eles terão um comportamento ético e conquistarão o respeito dos outros? Será que eles serão conhecidos como pessoas que dizem a verdade e mantêm a palavra? Quem não quer ter um amigo sincero? Quem não quer ter um subordinado, um funcionário que mantém a palavra? Que pai que não quer isso? Eles serão fortes o bastante para afastar as tentações que ameacem a sua honra, a sua castidade, seus casamentos e suas almas? Porque nós sabemos, nós que somos casados, que nós temos que ter fortaleza para conduzir nosso casamento. E a fortaleza é uma das virtudes. Nós temos que ser leais às nossas esposas e às esposas aos maridos. Será que meus filhos terão discernimento suficiente para escolherem bem seus cônjuges? Quais são os critérios que eu tenho que ensiná-los para que eles escolham bem os seus cônjuges? Porque dessa escolha depende a felicidade dos nossos filhos.
E a conduta do meu filho, será que vai me dar honra? Vai trazer honra para a nossa família? Então, pais e mães, nós não podemos deixar que a nossa rotina assoberbada, cheia de compromissos, turve a nossa visão de futuro. Porque se nós tivermos claro o caminho a seguir, a nossa vida se enche de sentido. Se nós acertarmos, se nós calibrarmos exatamente qual a nossa missão de pai e de mãe, a nossa vida se enche de sentido. Agora, se nós só corrermos atrás de superficialidades, ou de dinheiro, ou de carreira, ou de uma apresentação, ou de um status social, isso não enche a nossa vida e nosso coração, e não preenche a nossa rotina. Agora, se nós buscarmos as virtudes, tudo isso virá em acréscimo. Porque um bom profissional honesto, ele ganha bem. Um filho com vontade, ele vai ser um bom estudante. Então tudo entra num círculo virtuoso, o famoso círculo virtuoso. Vamos entrar para o obstáculo 3. Olha o terceiro obstáculo. Os filhos, hoje em dia, quase nunca veem o pai trabalhar. Isso é um grande obstáculo e isso é devido à mudança social que aconteceu. Então, antigamente, os pais trabalhavam em suas casas, as casas eram ambientes de trabalho. Os filhos viam os pais trabalhar. Tem uma história de uma menina de 5 anos, filha de um CEO com uma executiva. A família morava em Nova York, na ilha de Manhattan. E ela foi ser matriculada lá num colégio super disputado. E na entrevista de admissão, né, o colégio já era tão disputado que tinha entrevista com uma criança de 5 anos. A diretora perguntou para essa menina: o que seu pai faz? Aí ela pensou e falou assim: meu pai corre. Seu pai corre. Tá. E o que a sua mãe faz? Porque lá só entrava gente de alta capacidade financeira. E o que sua mãe faz? Minha mãe faz compras. Uma criança de 5 anos era a percepção dela. E a diretora ficou super impressionada com aquilo. Isso é um reflexo, isso mostra o que essa historinha? História real. Mostra que as crianças não veem mais os pais trabalhar. E isso, existem algumas formas de a gente amenizar isso, que é o que eu vou abordar. Então, antigamente, a casa era um ambiente de trabalho e de descanso. Então, as crianças tinham a oportunidade de ver os pais trabalharem com intensidade e terem seu descanso merecido. Hoje não acontece isso. Hoje o que acontece? Todos nós saímos de casa, vamos trabalhar, as crianças vão para o colégio, né? Em tempos normais, pandemia deu uma mudada nisso. E quando nós voltamos, a casa virou o quê? Um ambiente só de descanso. Não é mais um ambiente de trabalho. Então, os filhos só veem os pais descansando. Se nós chegarmos em casa, botarmos uma cirola, a pantufa, o roupão e ficarmos pendurados no nosso celular ou na TV, o que esses filhos vão estar vendo desses pais? Meu pai descansa, meu pai, ele chega em casa, ele fica lá deitadão, esticadão no sofá e não quer saber de ninguém. E essa postura vai sendo absorvida pelas crianças. Então, nós só conhecemos uma pessoa quando a vemos trabalhar.
por isso é muito importante nós trazermos histórias do trabalho para casa. Olha, filho, ó, sabe aquele relatório que eu te falei, daquela investigação, ou então aquele relatório administrativo que meu chefe pediu? Eu resolvi assim, assim, assado. Eu estava em dúvida entre duas palavras. Fui no dicionário e achei a melhor. Ou então, sabe aquela dificuldade que eu tive no trabalho? Olha, eu solucionei assim, eu reuni a equipe, perguntei, tive empatia, trouxe a equipe para junto de mim e um se voluntariou para resolver. Então é trazer histórias do trabalho para que eles comecem a formar o próprio discernimento de ver como que meu pai resolve as coisas no trabalho. Como que meu pai, no fundo, exerce as virtudes. E ele vai tendo histórias reais. Então, eu fui da Marinha, e na Marinha, às vezes, tem uns eventos reais. Tem amigo meu no Líbano, na missão de paz. Como é rico trazer histórias do trabalho para os nossos filhos, porque eles vão ver o lado sério, o lado comprometido do pai. E nós não podemos chegar em casa e ficar só esticadão na cama, no sofá, sem querer saber de ninguém. Olha, já trabalhei, já fiz a minha parte e não quero saber de ninguém. Por quê? Porque aí cada um vai querer fazer a mesma coisa. Imagina uma família, por exemplo, como a minha, 5 filhos. Eles são pequenos, daqui a pouco eles são adolescentes. Imagina 5 adolescentes, cada um com seu celular, cada um no seu computador, no seu cantinho, e o pai e a mãe também no seu cantinho. Isso não é uma família. Isso é um aglomerado de pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Saber que a nossa função de provedor é só uma parte. Nós temos que chegar em casa ativos, com a mente ativa e não passiva. Uma mente ativa querendo saber dos filhos, trazendo histórias, pedindo para que eles contem as histórias deles também. Isso é uma família. E a criança só respeita o pai quando ele vê força, física ou moral. Um pai que chega em casa com uma postura passiva, e por isso nós temos que colocar o trabalho no seu devido lugar, nós temos que trabalhar intensamente sim, mas chegar extenuado em casa não pode ser uma rotina. Nós temos que chegar com uma certa energia em casa para nos ocupar da nossa família. Porque se nós chegarmos só extremamente cansados, nós não conseguimos entrar no mundo deles, nós não conseguimos transmitir virtudes. Então fica nessa postura muito consumista, muito passiva, de consumir mídias sociais. E acaba que o pai vira uma caricatura de pai. Ele não cuida mais do caráter dos filhos. Ele está tão cansado que ele vira um irmão mais velho. Ele quer só brincar com os filhos, passear, comer em bons restaurantes e jogar videogame até. E isso não é ruim em si mesmo. Mas nós não podemos abrir mão de forjar o caráter dos nossos filhos. E aí sim, eles vendo a força que nós temos no nosso trabalho e a força que nós temos em casa, eles vão nos respeitar pela nossa força moral e nossa força física. E se nós não fizermos isso, eles vão recorrer na adolescência a alguma referência diferente de nós. E estão aí os YouTubers arrebanhando vários jovens. Existem YouTubers propagando mentiras e ideologias e uma má formação de conduta moral. E se você perguntar a esses jovens quem que você mais admira, muitos deles vão citar esses YouTubers e não o próprio pai.
Então, se nós tivermos que fazer só uma coisa como pai, é se preocupar com as virtudes e com a formação do caráter. Porque se nossos filhos só virem nós descansando em casa, passivos, isso é um sinal de fraqueza. Imagina um pai largadão durante anos. Nós não seremos sinal de virilidade e de referência moral para eles, eles vão recorrer a outros. Tá? Então, uma dica: trazer histórias do trabalho, levar os filhos para decidir uma compra de um imóvel. Vou comprar um carro ou um imóvel, vou lá negociar e vou levar meu filho. Para eles verem como que é a vida adulta. Uma simples compra no supermercado. Se eles estiverem juntos, eles vão ver como economizar, como escolher. Temos que ter essa clareza de que nossos filhos são adultos em treinamento. Nós temos que treiná-los para a vida adulta. Hoje a infância está durando até os 30 anos. Isso é muito triste. E um jovem imaturo com 30 anos, que já é um adulto, ele é necessariamente infeliz. Porque ele não vai ser um bom marido, não vai ser um bom pai, e se é que ele vai querer ter um filho. Quarto obstáculo, vamos lá. Quarto obstáculo. Muitos pais estão subestimando o papel deles na vida dos filhos, principalmente na fase da adolescência. E é na adolescência que eles mais precisam de nós. Então nós não podemos desperdiçar, e é muito comum filho ou filha, na idade ali de 9, 10, 11, 12 anos, começar a recorrer ao pai, querer ficar mais perto dele, fazer perguntas para o pai, querer passear com ele, querer estar junto dele, ir para o trabalho. Uma dica também é levar o filho para o trabalho, de vez em quando, porque ele vai ver como que o pai decide as coisas, como ele se relaciona. Mas vamos avançar, depois a gente aprofunda. Em cada item, se vocês quiserem, podem colocar nos comentários do IGTV dúvidas e sugestões de temas. Então, por volta dos 9 anos a menina e 11 anos o menino, eles começam a olhar para o pai. Eles olham para o pai de uma forma diferente. Eles começam a, instintivamente, querer mapear o pai para ver como que o pai atua. Porque eles sabem inconscientemente que o pai é a ponte entre a casa e o mundo exterior. Por mais que a mãe trabalhe fora, instintivamente, o homem tem esse papel de fazer essa ponte. Então, antigamente, quando o jovem fazia 13 anos, ele já estava completando ali o ensino fundamental 2 e ele ia trabalhar. Ele já assumia as responsabilidades inerentes, ele já tinha maturidade, ele já tinha uma certa força física. Na puberdade é onde começa a capacidade reprodutiva de ter filhos e começa a ter uma mudança mental nos jovens. E é nessa época, é nesse período que o pai tem que estar junto, principalmente nesse período, para proporcionar essa ponte entre a casa e o mundo exterior. É a transição para a vida adulta. Antigamente, isso era muito óbvio, muito claro, muito tranquilo de acontecer. Thomas Edison, por exemplo, que foi o maior inventor, um dos maiores dos Estados Unidos, com 13 anos de idade, ele já viajava centenas de milhas vendendo trens. 13 anos. Hoje em dia, 13 anos, a gente não deixa nem as crianças pegarem Uber, né? Não pode pegar ônibus, o pai fica de motorista para lá e para cá. Então, na puberdade, é essa transição para a vida adulta. Então, eu lembro, eu entrei para a Marinha com 15 anos, tinha amigo meu entrando com 14, com 13 anos, para aquela rotina super pesada do internato. A Marinha ainda mantém isso. Mas isso é raro. Isso é muito raro. E é o papel do pai. É o papel do pai. Porque é aí que você liga a capacidade física e mental de um garoto, de uma menina,
entrando para a puberdade e dando responsabilidades compatíveis com essa capacidade. Porque se eles não tiverem a responsabilidade, essa energia não vai ser canalizada. E aí vira agressividade, vira imprudência no volante. As crianças vão para as drogas, cometem pequenos vandalismos, pequenos crimes. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje não está aproveitando a grande capacidade que os jovens têm de produzir, de cozinhar para a família, de trabalhar e estudar. Então está tendo a sociedade esticou. Antigamente poucos faziam faculdade. Hoje é fartura de faculdade, não só de faculdade, mas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tem gente que vai adiando as responsabilidades e usando os estudos como desculpa. Isso é um erro. E a função do pai tem que entrar aí. Então essa energia tem que ser canalizada para o bem desses jovens. Eles precisam assumir responsabilidade para crescer. Então é aí que a gente tem que conversar coisas do tipo: olha, filho, nós dizemos a verdade. Eu, sua mãe, você e seus irmãos. Nós dizemos a verdade e mantemos a palavra. E é assim aqui em casa e no seu estágio que você vai começar a fazer agora, lá no seu trabalho. Na vida profissional não se mente. Na vida profissional se cumpre tudo que o chefe pedir, porque senão a gente perde o emprego. E aí a gente vai formando a consciência e o caráter dos nossos filhos. É fazer essa ponte entre a casa e o mundo exterior. Filho, vocês devem respeitar a minha autoridade da sua mãe e a do seu chefe lá no seu trabalho. E a do seu professor lá na sua escola. E é assim que a vida funciona. E eu estou te preparando para a vida adulta. E é assim. E você deve respeitar os seus irmãos. E quando você estiver lá na escola, os seus amigos. E quando você estiver no seu trabalho, os seus colegas de trabalho. E é assim que uma sociedade justa funciona. E olha, o pai e a mãe, eles te punem quando você erra. Lá no mundo, a lei te pune. É a mesma coisa. Não tem diferença da nossa casa para o mundo exterior. Não existe diferença. E nós pais não podemos descuidar, porque nós temos que fazê-los. Eles vão crescer em estatura. Inevitavelmente. É só dar um prato de arroz com feijão para eles que eles crescem em estatura. Mas nós temos que, como pais, equalizar a maturidade moral deles com a estatura. Então não é suficiente crescer. Tem que amadurecer como pessoa. Então os pais, né, no sentido dos homens, não podem. Se os pais delegaram durante a infância a educação para a esposa, tem que se reposicionar na adolescência, na puberdade, com urgência. Porque as filhas procuram um modelo de marido no pai. Se for um pai líder, presente, forte, com caráter honesto, o nosso genro será assim também. Agora, se nós formos passivos, com caráter frouxo, nossas filhas vão ficar sem referência. Então, temos que ser a referência, nós temos que ser os heróis dos nossos filhos. Os heróis. Porque senão a indústria do entretenimento entra. A indústria do entretenimento entra e aí os roqueiros, as celebridades e os youtubers que estão propagando ideias ruins, que vendem que existe recompensa sem esforço, que o glamour não tem esforço nenhum,
né? Eles vão confundindo a mente dos nossos filhos. Vamos lá para o quinto obstáculo, vamos correr. Quinto obstáculo, os eletrônicos roubam tempo do convívio familiar. Os eletrônicos não são ruins em si mesmos, mas eles roubam e rivalizam com os pais. Antigamente não existia eletrônico, como eu disse, a casa era um ambiente gostoso de trabalho e de descanso. Então os filhos cresciam, viam as decisões, viam o esforço dos pais, ouviam a conversa dos pais, como eles decidiam e iam forjando os critérios. Hoje em dia não é mais assim. Então hoje os pais têm poucas horas de oportunidade de convívio com os filhos. Poucas horas sem eletrônico. Quando os eletrônicos entram, TV, tablet, celular, essas poucas horas se reduzem para minutos. E não há como forjar o caráter de uma pessoa com poucos minutos por dia. Não há. Não há. Então nós não podemos criar essa cultura de que cada um vai ficar com o seu eletrônico isolado no seu cantinho e vou deixá-los crescer. Porque eles vão crescer em tamanho, mas não vão ter critérios para enfrentar a vida adulta. Nós, pais, precisamos de convivência com os nossos filhos. Conversa. Convivência. Os filhos precisam acompanhar o processo de decisão dos pais. Então a gente estava vendendo nossa casa. A gente foi falando como que a gente estava agindo com as propostas indecorosas de valor muito baixo, que a gente negava, que tinha que ter força para enfrentar. E nossos filhos acompanharam isso. Então, celular, televisão, computador podem ser usados? Podem, mas com moderação. E quando os pais colocam critérios de uso mínimo, de uso controlado, eles vão ver que quem manda é pai e mãe, não são os eletrônicos. Pai e mãe estão acima dos eletrônicos. Por isso que nós temos que ter uma mente ativa, conversar com as nossas esposas e criar critérios para a nossa família. Porque senão, se nós descuidarmos, os youtubers vão ter mais convivência com os nossos filhos, mais influência do que nós mesmos. E quem vai formá-los serão os youtubers, não nós. Então, nós temos que ser os heróis dos nossos filhos. A gente tem que fazer de uma forma que, se alguém perguntar quem que você admira, ele tem que listar meu pai e minha mãe. Então temos que fazer bom uso. O bom uso de uma TV é assistir um filme em família. Desligar a TV depois do filme e conversar sobre o filme. Estudar o que os personagens falaram. Por que eles decidiram assim ou assado em tal situação do filme. Então os eletrônicos a gente tem que colocá-los no devido lugar. Vamos para o sexto obstáculo. Minha esposa está dizendo que está faltando 10 minutos. Vamos lá. Sexto obstáculo. A nossa prolongada prosperidade transformou nossas crianças em adolescentes e adolescentes numa classe ociosa. Então, historicamente, sempre existiu uma classe da aristocracia. E essa classe da aristocracia sempre teve abundância de comida, refeições regulares e fartas, tinham boa saúde, tinham segurança. Eles nunca produziam nada, mas gastavam. Então o mérito deles era gastar, injetar dinheiro para aquecer a economia. Tinham conforto, não passavam frio, tinham entretenimento rico e variado, tinham tempo livre para apreciar, né, esportes, festas. Só que essa aristocracia, historicamente, sempre sofreu também com os vícios ligados a essa abundância. De abuso de álcool, de drogas, de preocupação excessiva com diversão, uma fuga do tédio, uma promiscuidade sexual, infidelidade conjugal e etc. E hoje, não só
essas características da aristocracia se espraiou. E muitas famílias têm acesso a recursos, as famílias estão ganhando mais, isso no mundo todo, estão ganhando mais, estão tendo menos filhos, então a renda per capita é maior do que há um século atrás. Então as famílias estão padecendo dessas mesmas consequências. Isso é assustador. Só que o problema é o seguinte: essa classe média que está com fartura de tempo, fartura de diversão, fartura de recursos e não estão desenvolvendo a vontade, elas, diferentemente da aristocracia, não vão herdar grandes fortunas. E aí o que acontece? Os jovens chegam moles, com a vontade flácida na vida adulta e não tem uma fortuna para sustentar esses hábitos. Então, quando eles entram na vida adulta, ou no casamento, ou no trabalho, eles ficam oscilando entre o sentimento de que eles são escravos daqueles dias úteis de trabalho. Eles ficam oscilando entre essa escravidão do trabalho, que eles se sentem aprisionados, e uma libertinagem do final de semana. Então, eles ficam nesses dois extremos. E eles acabam que ficam pessoas consumistas e passivas e transferem isso para os filhos também. Então eles acabam subornando os próprios filhos, porque eles também não têm a força moral de educá-los. Então eles dão tablet, dão celular, dão TV e relegam os filhos. Isso está virando uma bola de neve. E eles entram no casamento esperando que as esposas os mimem, como eles eram mimados pelos pais. E eles necessariamente são egoístas. Então, e esse egoísmo corrói o casamento deles. Eles têm o costume também de colocar as coisas na frente das pessoas. Costume de tratar as pessoas como coisas. E eles ficam nessa busca ansiosa pelo prazer. E eles acabam inseguros de si, porque eles não têm o caráter bem formado, então eles ficam inseguros. Então a vida de casado acaba virando um divórcio, virando um tédio. E são pessoas que reclamam, que discutem e são frágeis emocionalmente. E a gente não quer isso para os nossos filhos. Então, esse pequeno histórico mostra que o excesso de recursos não é o foco. Nós não temos que trabalhar para poupar e guardar uma herança gorda para os nossos filhos. Não. Nós temos que lutar para forjar o caráter dos nossos filhos. Porque eles terão seus empregos, terão suas famílias, terão um casamento feliz. Então nós temos que empregar toda a nossa inteligência, tempo e dedicação a isso. E a gente não precisa ir muito longe. A gente vê nas gerações de cima que às vezes a gente tem uma mãe assim, uma sogra assim, uma avó, que às vezes tentaram fazer isso com a gente. Então, hoje, muitos homens, por terem sido criados assim, às vezes não sabem nem ser pai. E isso está se propagando no tempo. Então, os homens estão inseguros. Não todos, mas muitos. Porque cresceram sem uma referência masculina. Mas é possível reverter. É possível reverter e é por isso que eu entrei na internet. Porque a função de um pai é vital. Para que a gente forje o caráter. A gente tem que colocar energia onde a gente deve colocar. Eu vejo muitos amigos trabalhando muito e às vezes sem tempo para o essencial. Se nós queremos a felicidade dos nossos filhos, eu tenho certeza que todos nós queremos, eu estou mais do que seguro que o centro da questão é esse. Transmitir virtudes. Porque eles serão felizes, serão honrados, serão fortes. Porque a vida é cheia de obstáculos.
de ser forte para segurar a tribulação, para ser fiel à esposa, para ter força moral para criar nossos netos. Dizer, olha, filho, nós não podemos compactuar com isso, porque isso é ruim, isso é mal. Então, queria agradecer a vocês por terem acompanhado essa live. Tentei ser sucinto e vamos em frente. Eu acho que dá para resgatar se a gente colocar a nossa inteligência nisso. Porque eu fui puxando o fio do novelo e esse é o centro. Não tem maior legado do que esse. Não existe. Tá? Então, agradeço muito. Falta quanto tempo? Faltam 4 minutos. Então, eu vou usar esses 4 minutos para falar o seguinte. A minha próxima live vai ser líder em casa e líder no trabalho. Eu tenho certeza que vocês são muito bons no trabalho e muito bons pais também. E a mesma energia que a gente coloca no trabalho, a gente tem que botar em casa. Até porque a família vem antes do trabalho. Nós não podemos esgotar toda a nossa energia no trabalho, porque o trabalho serve a nossa família. E se o nosso trabalho serve a nossa família, nós não podemos deixá-lo sufocar a nossa família. Então essa próxima live vai ser... Porque a gente cresce ouvindo que a gente tem que ser um bom profissional. Porque, como eu disse no início dessa live, a nossa sociedade foca em carreira. E se nós focássemos em caráter, a carreira estaria garantida, o casamento garantido, um salário bom garantido e a felicidade garantida. Mas como a gente só foca em carreira, a gente consegue... Eu estou vendo um monte de gente em alto escalão, em altos postos, ganhando muito, mas às vezes num casamento infeliz, sem saber criar os seus filhos. E para a gente ter uma vida plena, nós não podemos ser só bons no trabalho. Nós temos que ser bons também como marido, como pai, para a gente ter uma unidade de vida, uma integridade de vida sólida. Já estou dando um spoiler da próxima live, mas nós não podemos ser ativos no trabalho e passivos em casa. Nós temos que pegar essa liderança do trabalho e atuar em casa. Essa mente ativa. De formar um time. De forma empática, efetiva. Junto com a nossa esposa e nossos filhos. Não dá para eu ser super produtivo no trabalho, fazer relatório, ser cordial com a secretária, né, com o meu supervisor. Em casa, ficar paradão. E escorrer o tesouro pelas nossas mãos. Porque se nós tivermos filhos fortes, isso vai nos realizar. Filhos que façam a diferença no mundo, que sejam generosos. E um termômetro que eu disse na minha primeira live é o seguinte: para nós sabermos se nós estamos fazendo um bom trabalho ou não com os nossos filhos meu filho já sabe cuidar de si? Sim, ótimo. Primeira etapa. Segunda etapa, que é o ápice. Meu filho sabe cuidar de si e de mais alguém? E quer isso e deseja isso? Então eu formei um filho generoso, um filho pronto para a sociedade. Então agradeço muito a presença de vocês.
Espero que possa ter clareado alguns pontos. Um forte abraço e até a próxima live. Tchau.